Olá novamente, profissionais de saúde e segurança do trabalho. Estamos então começando aqui a nossa segunda aula sobre os programas de conservação auditiva. Vamos então novamente aqui para os slides. Estou aqui no cantinho novamente com os slides aqui em cima na minha direita. E hoje, agora o tema será o que deve constar no documento do PCA e quais são então as etapas para a sua elaboração. Mais uma vez, nós vamos tentar tornar isso bem palatável, bem resumido. E claro, nós estamos sempre abertos para que vocês mandem mensagens, entrem em contato conosco, para que a gente possa trocar experiências e desenvolver cada vez mais o conhecimento sobre esses programas de conservação auditiva, tá certo? Então também, aproveitando, já deixa o like, compartilha também esse vídeo com outros profissionais que atuam nessa área dos PCAs. Vamos aqui então. Então, o que é a estrutura básica? O que não pode faltar no documento do PCA, né? Lembrando que o PCA ele é um programa, né, de ações e de condutas a serem adotadas com o objetivo principal final de prevenção de perdas auditivas ocupacionais. Então, o que deve constar no documento para auxiliar o desenvolvimento desse programa? Sempre, claro, a identificação da empresa e a definição das responsabilidades. Porque todos os programas, né, seja o programa até de controle médico de saúde ocupacional, o programa de gerenciamento de riscos e assim também o PCA, ele deve ser personalizado para a realidade de cada empresa. Não existe uma estrutura única, né, de um programa que vá servir para todas as empresas. Podem até, claro, vão existir semelhanças, mas ele deve ser sempre individualizado para a realidade de cada serviço, de cada empresa, de cada linha de produção, tá? Então, a definição das responsabilidades, até nós falamos na primeira aula que uma grande parte dessa responsabilidade recai sobre o médico do trabalho, mas é de total responsabilidade também da alta diretoria das empresas, né, que elas estejam em cumprimento com a normativa legal. Então elas devem cobrar também, seja do médico do trabalho, do engenheiro de segurança, dos técnicos de segurança, e até como previsto na própria NR1, todos os trabalhadores têm a responsabilidade, o dever de contribuir para o efetivo funcionamento desse programa e de todos os outros programas de saúde e segurança da empresa, certo? Então, passando já para o item seguinte, após a identificação, né, da empresa, a definição das responsabilidades, a gente tem a identificação dos ambientes onde há os riscos para a saúde auditiva. Então, é uma etapa muito semelhante à da própria elaboração do PGR e do próprio PCMSO. Então, essa parte ela cabe mais a parte da segurança, né, do trabalho, em que a gente vai ter a identificação onde há os riscos. Então essa é uma das etapas da higiene ocupacional realmente, né, em que a gente faz o reconhecimento, a gente pode fazer isso até numa etapa já de planejamento de uma planta industrial, se for o caso, a gente já sabe onde tem fontes emissoras de barulho, né, que podem chegar a elevados níveis de pressão sonora, ou até mesmo em uma planta já existente, a gente vai fazer, né, um reconhecimento da área das fontes de nível de pressão sonora e a partir dessa análise primeiro qualitativa, depois nós vamos fazer a análise quantitativa, que também vamos detalhar um pouco mais para frente. A partir então dessa análise, dessa quantificação dos riscos, a gente vai definir os grupos homogêneos. Então essa definição de grupos homogêneos pode ser dentro de um setor, né? Então um setor pode compor um grupo homogêneo, ou às vezes você tem diversos setores dentro de um mesmo ambiente, então mais setores podem constituir um único grupo homogêneo de risco. O inverso também é uma verdade. Às vezes você tem um único setor em que tem grupos diferentes de pessoas expostos a riscos de formas diferentes. Então, é importante você separar muito bem, né, o que é o setor, o que é o grupo homogêneo de risco e como eles se interconectam aí.
Então, a partir disso, você vai ter que ter também a sua definição da estratégia do controle desses riscos. E como assim? Bom, isso vai valer para todos os riscos, né? Sejam riscos físicos, químicos ou biológicos. Mas aqui, como eu estava dizendo, no programa de conservação auditiva, a nossa principal preocupação é com o risco físico, nível de pressão sonora. E aí, nesse caso, a gente vai ter que avaliar qual é a jornada de trabalho, e aí entra o departamento pessoal também, né? Então a gente tem uma jornada de trabalho de quantas horas diárias, né? Qual o tempo em que o trabalhador fica naquele ambiente em que potencialmente possa existir um nível de pressão sonora capaz de gerar lesão para a audição desse trabalhador. Então a gente vai ver essa jornada de trabalho, e aí são as tais medidas administrativas que podem ser tomadas. Às vezes você faz um rodízio de trabalhadores, diminui o tempo de exposição do trabalhador a um determinado risco, né? Você pode, no caso de uma fonte sonora, substituir um determinado aparelho, se for viável, né? Um aparelho que emita um nível de pressão sonora elevado por outro que faça menos barulho. Estratégias de manutenção regular dos equipamentos, porque equipamentos às vezes sem manutenção fazem mais barulho do que deveriam, do que seria o habitual. E também a possibilidade de isolamento dessas fontes, né? Então, o enclausuramento, colocação de barreiras. Então, existem uma série de medidas de engenharia de segurança e da manutenção também, que podem mitigar ou diminuir esses riscos. E também, em último caso, sempre a utilização dos EPIs auditivos, que também vai ser um tema de uma próxima aula. Tá? Feito isso, nós temos que ter então as medidas de prevenção dos agravos à saúde. E as medidas de prevenção vão estar diretamente relacionadas a essas estratégias de controle, mas aí vai entrar também logo o item seguinte, o monitoramento contínuo, né? Então a gente tem tudo que eu diria que é a roda ali que o pessoal muitas vezes usa até o próprio PDCA, né? O Plan, Do, Check, Act. Nesse caso a gente vai ter as medidas de prevenção utilizando-se as audiometrias, né? Que a gente vai identificar qualquer alteração da audiometria e a gente já pode tomar medidas a partir dali. Nós vamos também detalhar. E esse monitoramento contínuo é um monitoramento contínuo tanto de saúde, com as audiometrias, quanto o monitoramento contínuo, né, e repetitivo das condições de risco do ambiente. Então, sempre que há uma modificação desse ambiente, pode ter um nível de pressão sonora que tenha mudado, ou a jornada de trabalho aumentou por uma demanda maior, o trabalhador está tendo que fazer horas extras. Então, tudo isso deve estar previsto da melhor forma possível, de acordo com a realidade de cada empresa, certo? E claro, deve estar previsto lá também, no documento, o treinamento e a conscientização. Que treinamento? Que conscientização? Bom, independente até, muitas vezes a gente já pode pensar logo no treinamento para o uso do EPI. Sim, também é importante, mas é muito importante que as pessoas sejam treinadas e conscientizadas sobre o próprio risco auditivo, e que muitas vezes ele não está presente só no ambiente de trabalho. Então a pessoa deve ser capaz de reconhecer esses riscos, né, do nível de pressão sonora elevado, às vezes numa atividade de lazer, com música muito alta, né, e a música muito alta e sons altos podem estar presentes em diversos locais, seja no trânsito, seja em shows, seja em trios elétricos, seja em comícios políticos, às vezes, em igrejas, às vezes eventos em igrejas também com som muito alto. Então, diversas situações podem levar à exposição de risco a níveis de pressão sonora elevados. Então, é importante que o trabalhador seja conscientizado sobre isso, tanto no ambiente de trabalho quanto em ambientes externos, seja de lazer, de atividades políticas, sociais, seja o que for. E nas etapas para elaboração, como eu falei, e depois nós vamos detalhar sempre cada uma delas, nós vamos ter a avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos, né? Ou seja, o reconhecimento, né? A etapa ali da higiene ocupacional, reconhecimento dos riscos, a quantificação desses riscos. E claro, com o registro. Você vai escolher as medidas de controle, como a gente tinha falado. Então, as medidas de engenharia que eu citei, né? De troca de equipamentos, enclausuramento de fonte, barreiras sonoras, tratamento acústico de ambiente.
As administrativas, o rodízio dos trabalhadores que a gente citou, por exemplo, a redução, às vezes, de jornada de trabalho ou de exposição a um determinado ambiente, e os próprios equipamentos de proteção individuais auditivos, os EPIs. Tá? É importante sempre que você tenha um acompanhamento e revisão dos resultados. Quais resultados? De todas essas etapas. Dos resultados de dosimetrias, dos resultados das audiometrias, né? E sempre correlacionar, fazer uma linha do tempo. Eu falo sempre, né, quando eu estou falando sobre os programas de conservação auditiva, que a chave é essa linha do tempo, em que você condensa todas as informações e correlaciona elas dentro dessa linha de trabalho, do tempo desse trabalhador dentro da atividade na empresa. E, claro, você deve ter, assim como no PGR, assim como no PCMSO, um cronograma de ações e previsão para revisões e os ajustes do programa. Então, o programa ele deve fazer parte também, que as empresas muitas vezes têm, do seu programa de melhoria contínua. Então, o programa de conservação auditiva deve estar sempre sujeito a essa melhoria contínua. E no cronograma de ações, lá vai ter especificação sobre previsão de realização de audiometrias, de novas dosimetrias, de níveis de pressão sonora dentro dos ambientes, em que situações que isso será feito. Então, na verdade, é como se esse documento, né, ele é uma diretriz para você saber o que fazer diante de cada situação. Então, quanto mais cenários distintos você puder prever dentro da realidade daquela empresa e você puder já preparar, né, e descrever isso no documento, vai facilitar depois o seu gerenciamento, né, e a geração de resultados, de relatórios e de avaliação dos resultados desse programa dentro das empresas. Beleza? Então, por hoje é só isso também. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre essas etapas a serem seguidas para o desenvolvimento realmente do programa em si. Nós até já demos alguns insights aqui, né? Mas a gente falou mais do que deve constar, qual é a estrutura desse programa. E o meu objetivo é sempre fazer aulas curtas, que sejam bastante diretas. E, mais uma vez, relembrando, ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tá? Vou colocar aqui mais uma vez os nossos contatos. Vocês podem mandar e-mail, podem colocar dúvidas e perguntas aqui mesmo. E, na medida do possível, nós vamos responder a todos. Estou aqui para trocar experiências com vocês e auxiliar todos os profissionais aí de saúde e segurança no desenvolvimento desses programas para que a gente realmente tenha um ambiente saudável em que seja efetiva a prevenção das perdas auditivas dentro dos ambientes de trabalho. Beleza? Muito obrigado a todos. Gostou? Segue, compartilha com todos os profissionais que precisam saber um pouquinho mais aí também sobre os PCAs. Muito obrigado e até a próxima aula.